Olá pessoal, saudações. Eu vou começar com um caso real. Um técnico de radiologia que trabalhava no hospital passou mal, caiu ao chão. Um médico logo chegou até ele e identificou que ele estava numa parada cardiorrespiratória. Esse médico então pegou um bisturi, abriu o peito do paciente, viu que o coração não estava batendo, introduziu a mão dentro do tórax do paciente, agarrou o coração e começou a fazer a massagem cardíaca com o peito aberto. Esse procedimento levou cerca de 2 horas, um pouco mais de 2 horas. Será que esse paciente sobreviveu? Será que teve alguma sequela? Esse caso é um caso real. Na época, houve muito rebuliço, muitos comentários em torno desse caso. E a gente vai já saber o que aconteceu. E outro detalhe desse caso é que houve uma treta. Isso mesmo, houve uma treta entre o médico que atendeu e um outro médico que falou a respeito desse caso. E já a gente vai saber qual foi o desfecho do caso, o que aconteceu com o paciente e como foi essa treta entre os médicos. Meu nome é Luciano, esse é o Memória Podcast. A gente vai falar sobre parada cardiorrespiratória. E para isso, a gente trouxe aqui um especialista, o Dr. Gênios Costa, que vai nos ajudar aqui. Beleza, Gênios? Tudo ótimo, muito feliz em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E para me ajudar aqui na condução também, estamos aqui com Emerson Reale. Tudo certo, Emerson? Olá, tudo bem. Gênios, nesse caso, esse paciente com uma parada cardíaca de mais de 2 horas, será que dá para o paciente sobreviver e voltar a ter uma vida normal? É pergunta de sim ou não? Pergunta de sim ou não, por enquanto. Sim. E será que tem paradas cardíacas bem-sucedidas que duraram mais do que 2 horas na história? Sim, temos. Então, beleza. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso aí. Perfeito. Bom, mas eu queria começar falando da terminologia. Quando a gente está prestando socorro a esses pacientes com parada cardiorrespiratória, a gente costuma dizer que a gente está nos procedimentos de ressuscitação cardiorrespiratória. Emerson, será que a gente pode usar o termo ressuscitar? Então, o termo ressuscitar vem do latim, resurrectio, e quer dizer que a pessoa vai surgir, vai se levantar novamente, né? O ré quer dizer de novo, então como se ela fosse levantar novamente. E aí na religião é utilizado, na Bíblia tem vários casos, mas não vamos nos alongar nisso, mas talvez o caso mais impactante seja o da ressurreição de Lázaro, que estava morto há 3 dias e que Jesus ressuscitou. Então, será que podemos utilizar esse termo, que é um termo tão ligado à religião, ou seja, o médico teria um poder sobrenatural de dar vida a alguém que já não tem mais vida? Ou será que a ressurreição é só do coração em si? Então ele ressuscitou só o coração que estava morto, só o coração, morto só o pulmão. Então como é que é isso, Gênesis? Explica pra gente aí. Na Bíblia, inclusive, tem mais do que essa de Lázaro, né? Existe a filha de Jairo também, que Jesus vai até a casa dela, e Jesus fala, Talita cumi, que é menina levante-se, a menina volta à vida. E interessante que Jesus não fala ressuscitar no caso dessa menina, ele diz que ela estava em sono profundo. Não usou como se ela estivesse morta, mas no texto é traduzido como ela tinha morrido e Jesus Cristo ressuscitou também. Então é um segundo relato de ressurreição que existe na Bíblia. Tem caso de ressurreição na Bíblia, inclusive de apóstolos que também ressuscitam, né? Em vários mitos também, mas é uma coisa, como é que a gente traz isso para dentro de uma área técnica médica? Perfeito. Quando estava me preparando aqui para poder fazer esse podcast, eu fui ver isso. O que é a definição de morte? Na metade do século XIX, o centro da medicina era a Europa e principalmente a França. Então, um grupo de médicos franceses lá fez um concurso, digamos assim, para ter a melhor definição do que é morte, qual é o conceito de morte. E quem ganhou foi um conceito de um médico chamado Eugène Bouchou, que ele falou que morte é a parada de batimentos cardíacos, é você não ter batimentos cardíacos. E foi essa a resposta que ganhou, e foi essa a resposta que ficou por muito tempo. Então, se morte é a parada de batimentos cardíacos, lembrar que nessa época a gente não tinha eletrocefalograma, esse conceito de morte cefálica, não existia nada disso. Então, se morte é a parada de batimentos cardíacos, e o paciente em parada cardíaca, ele está sem batimentos, por definição, se você consegue fazer com que ele volte a ter batimentos cardíacos, você ressuscitou o paciente. Então, talvez daí venha esse nome, ressuscitação cardiopulmonar. Que, inclusive, existem algumas pessoas que são críticas a esse termo. Existe até o termo reanimação cardiopulmonar. Eu acho que tem que usar o R, porque o RCP, a gente fala tanto em RCP, então ressuscitação cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar, não tem como ser alguma coisa que não seja com R. Então, a palavra que foram botar é reanimação cardiopulmonar, mas isso é usado mais para leigos.
O nome que é usado e amplamente difundido na literatura médica internacional é ressuscitação. No inglês, resuscitation. Então, eles usam ressuscitação cardiopulmonar mesmo, talvez por esse histórico aí da definição de morte lá na metade do século XIX como uma parada de batimentos cardíacos, como uma ausência de batimentos cardíacos. Eu vejo um pouco também porque quando a morte legal, técnica, né, ela é definida pela morte encefálica, né? E a gente tem critérios para chegar à morte encefálica. Eu vejo um pouco dessa forma também, porque, na verdade, você não está ressuscitando o indivíduo como um todo. É ressuscitação cardiorrespiratória, exatamente, né? a situação. Porque o encéfalo você não tem como ressuscitar Sim. uma vez morto, né? E é isso Sim. que caracteriza legalmente a morte, né? Perfeito. E nessa época dessa definição, como eu falei aqui, repito, não tinha eletrocefalograma. A gente não tinha esse dado de saber que, inclusive, existem alguns casos de morte cefálica onde o paciente tem batimento, né, cardíaco, tem temperatura mantida, mas o cérebro não tem mais atividade cerebral, que é o que os franceses chamam de coma de passé, que já é um estágio final do coma. Ô, Gênio, eu vi isso na minha vida, né? Continuo vendo às vezes. Para que se dê o diagnóstico de morte dentro do hospital, eu já vi colegas fazendo um eletro, imprimindo, né, para mostrar que não tem atividade elétrica. Acho que não faz muito sentido, né? Se a gente define morte legalmente como morte cefálica. Então, como é que você vê isso? Precisa fazer um eletro e ter uma linha isoelétrica para dizer que o paciente está legalmente morto? Do ponto de vista legal, até onde eu sei, não é necessário fazer isso. A questão é que a gente hoje vive num mundo onde existe muita fake news, existe muito medo e uma defensiva. Então, as pessoas, às vezes, para testar que realmente não tinha mais batimento cardíaco, ele deixa ali o eletro, mas isso, de uma forma legal, eu não vejo sendo feito, até porque a definição de morte cefálica não leva em consideração a atividade elétrica do coração. Exato, e o paciente que está em morte cefálica e que eventualmente vai doar órgãos, ele tem atividade elétrica, mas ele está legalmente morto, né? Exatamente. Você mantém ali o paciente vivo enquanto se opta por doação ou não doação, né? Exato. E existe até uma coisa nova que surgiu agora, que abaixo de 40 anos de idade, mesmo para quem eu não sei qual é o fundamento disso, abaixo de 40 anos de idade, fiquei vivendo isso semana passada. Eu sou ecocardiografista e sou chamado para fazer eco de pacientes com diagnóstico de morte cefálica. E aí um desses pacientes, sempre eu pensei, não, eu estou fazendo eco para ver se o coração é viável e se for um paciente candidato a transplante. Mas, recentemente, eu fiz um eco de um paciente que já tinha o diagnóstico de cardiomiopatia chagásica, já tinha marca-passo, definiu morte cefálica para ele, já tinha sido dado esse diagnóstico através de eletrocefalograma, exame físico. E eu fui fazer o eco e perguntei por que estão pedindo o ecocardiograma para esse paciente. Porque ninguém vai transplantar um coração de alguém que já tem um marca-passo, já é chagásico sabidamente. Por algum motivo estão dizendo que é protocolo agora, abaixo dos 40 anos de idade, fazer ecocardiograma para todo mundo com morte cefálica. Agora, realmente eu não entendo, mesmo que não seja candidato a transplante. Agora, da onde vem esse protocolo, eu não faço ideia, e nem por quê. Mas para doação cardíaca é necessário, né? Para você atestar que o coração realmente... Talvez seja rigidez de protocolo, mas às vezes tem isso. Exatamente. Né? O cara tem que cumprir o protocolo. Tem que cumprir o protocolo e não sabe por que está fazendo aquilo, né? Vem o protocolo e você não sabe o porquê, o racional por trás daquilo. Certo. Agora, ainda em terminologia, Gênios, o que a gente pode falar a respeito do termo massagem cardíaca? Porque a gente ainda usa isso corriqueiramente, às vezes até profissionais da área mesmo. O que você tem a dizer a respeito do termo? A gente deve usar, é um termo correto ou não? O termo massagem cardíaca deve ser abandonado. A gente não deve falar massagem cardíaca. O termo correto é compressão torácica, porque ele descreve melhor o que realmente acontece. Quando você faz a compressão, você comprime o coração entre o externo e a coluna, fazendo com que haja um movimento de bomba e circulação de sangue, né? Massagem cardíaca ainda pode fazer com que, como no caso que a gente tinha conversado anteriormente, de um jogador, um caso que foi famoso no Brasil, 2004, do jogador Serginho, que ele teve uma parada cardíaca assistida em campo, começaram a fazer a reanimação cardiopulmonar e em determinado momento literalmente massagearam o peito dele. Então o termo massagem deve ser desestimulado porque ele não mostra o que realmente acontece, que é uma compressão torácica, e pode levar ao erro de pessoas que não têm o devido treinamento de achar que você deve realmente massagear o tórax. Então não deve ser usado esse o termo caso massagem Serginho, cardíaca. É interessante. Eu lembro, eu estava assistindo o jogo na época, né? Ele cai no gramado e aí o grafite, que o outro jogador ainda vem, tropeça nele, né? Antes de perceber o que está acontecendo. E eu lembro que na época... aqueles carrinhos entravam no campo, né? Em vez da maca, entravam os carrinhos. Depois eles baniram aqueles carrinhos. E aí eu lembro dele saindo em cima do carrinho e
uma pessoa, não sei se era o massagista, até que Pode- deve ser, né, e o cara sai correndo do lado do carrinho e literalmente massageando o tórax do jogador do Serginho, né? Teve um monte, isso deu um rebu na mídia, parece que a ambulância teve um problema na hora também, não conseguiu sair, teve... Agora, eu fico imaginando também, a gente está olhando aqui de cima, né, o que está acontecendo lá, mas conduzir uma parada cardíaca é uma coisa muito complexa e muito estressante. Você imagine isso no centro de um campo de futebol, com milhares de pessoas assistindo, é uma situação bem tensa mesmo, né? Mas daí é a necessidade de treinamento, porque o que você faz repetidas vezes, você aprende aquilo, fica de forma automática. Por isso que é importante o treinamento. O treinamento você fazer sem pensar o ato, ele se tornar medular. E é isso que a American Heart Association, através do curso de ACLS, que a gente pode fazer, o Advanced Cardiology Life Support, para você aprender tanto o leigo como os profissionais de saúde, como agirem em situações de uma parada cardíaca presenciada. Então é treinar, repetir. Como eu estava falando para vocês, a gente aqui fez um evento desse há cerca de 3 meses atrás, trouxemos uma pessoa de Salvador, foi iniciativa da Sociedade Brasileira de Arritmologia, e eu fui chamado aqui para a gente poder trazer para o leigo e ensinar na rua com maquete mesmo o que deve fazer se alguém perder a consciência e ter uma parada cardíaca na sua frente. Foi interessante que a maioria das pessoas não sabiam como agir, e é interessante isso você consegue fazer num questionário lá, você vê como as pessoas escrevem, o que deve ser feito, e elas recebem um treinamento ali, rapidinho, que a gente faz, hands-on, você aprende realmente a fazer as compressões e como agir, e depois a gente passa novamente o questionário e as pessoas respondem, e você vê a diferença que é antes e depois do treinamento. Legal, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a questão de treinamento de leigos, né? Acho que é bem interessante, isso a gente volta já nisso aí. Perfeito. Então, Jânios, continuando nessa linha, qual a recomendação atual para o atendimento inicial a uma PCR? Pronto. Primeira coisa, você reconhecer que é uma PCR. Isso para o leigo às vezes pode ser difícil, e a American Heart Association, ela fez de uma forma com que fica fácil. Você vai olhar, a pessoa caiu na sua frente, você vai reconhecer, você vai chamá-la, Senhor, você me ouve. A partir desse momento, chamar ajuda. Porque não adianta você não chamar ajuda para fazer o tratamento definitivo, que é a desfibrilação do paciente. E você vai fazer isso através, se for na rua, ligando para 192, pedir para alguém ligar para 192 para trazer o DEA, ou em locais de grande circulação de pessoas, alguns locais têm DEA. Aqui em Barreiras, por exemplo, essa parte eu não sei falar se eu posso fazer, não é propaganda, mas dizer o nome. Existe um mercado maior desses aqui que tem um DEA lá dentro. No 4º Batalhão de Engenharia e Construção tem o DEA também lá dentro da instituição. Então, primeiro ponto, reconhecer, chamar a pessoa de forma vigorosa. Ela não respondeu, chama ajuda, pede para trazer o DEA ou liga para 192. A partir daí você vai observar se ela tem respiração. Você vai olhar o tórax dela, não mais do que 10 segundos, observar se ela tem expansão do tórax. Pode tentar ouvir também. Se não tem, você já inicia a compressão torácica. Ô, Gênio, só para facilitar, porque pode ter alguém que não sabe o que é DEA, né? O que é um aparelhinho que a gente usa, né? O que é o Isso, DEA? desfibrilador externo automático. É um equipamento que você vai colocar, posicionar as pás no tórax do paciente, e ele tem um analisador, um computador, onde ele vai analisar se é um ritmo chocável. Se for FV, TV, que são ritmos chocáveis, ele vai disparar uma carga elétrica, fazendo com que o coração retorne à circulação espontânea. É só um detalhe, um pouco assim do que eu passei na vida, né? Em relação a reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Não é fácil. Né? Eu trabalhei em UTI 11 anos como plantonista, e quando o paciente está com catéter arterial, aí você tem no monitor a ondazinha de pulso dele. Né? Esse paciente é bem fácil de você saber se ele está parado. Se o catéter estiver funcionando, a linhazinha ficou reta, esse paciente está parado. Quando esse paciente não tem isso e você precisa palpar pulsos, imagine que o paciente está ventilado mecanicamente, então ele não vai ter a parada respiratória. O ventilador está lá mandando. E palpar pulso pode ser muito complexo, né? Se o paciente for um pouco mais obeso, se ele já tem um pulso mais fraco, às vezes o cara que está lá dentro, os colegas que trabalhavam comigo, os outros profissionais têm dificuldade de reconhecer pulso, mas a American Heart Association não recomenda que o leigo, o cara que não é da área de saúde, palpe pulso, né? Exatamente. No adulto, a parada cardíaca, ela precede a parada respiratória. Na criança tem algumas especificidades, é diferente. Geralmente é uma parada respiratória que leva à parada cardíaca. Mas no adulto, como é a parada cardíaca que precede, o que a American Heart Association fala é para você olhar se ela tem respiração. Porque se ela não está respirando e a parada cardíaca precede a parada respiratória, ela também já não
não tem pulso, ela já não tem o coração contraindo ali. Quem é treinado, quem tem o treinamento, pode tentar pegar um pulso central, carotídeo, o femoral, pode tentar, mas isso não é obrigatório para o leigo. Se você não tiver expertise, não se sente à vontade, é só realmente observar se tem respiração. Bicho, agora, eu fico imaginando que isso é muito difícil. Você numa chamada de telefone lá, conversando com um socorrista do SAMU, de qualquer outra área, e você de repente está com um ente querido ali, e o cara te falando e você tendo que esfriar o ânimo ali, né? Sim. E perceber o que está acontecendo, não é fácil realmente. Eu acho que hoje, né, imagino que com chamada de vídeo, isso pode facilitar um pouco, né? Eu acho que tem até pesquisa na área, né, para você fazer a chamada de vídeo para o socorrista e de repente você mostra a pessoa que está passando por aquilo e dá detalhes para o socorrista poder lhe guiar melhor, né? Sim. Realmente não é fácil e uma outra situação. Na dúvida, você vai intervir, vai fazer alguma coisa. Então, o que é preconizado é que você reconheça ou tente reconhecer da forma mais simples possível, quer ver se tem alteração, se está tendo incursão torácica, se não, você já começar a fazer as compressões. Na dúvida, comece a fazer as compressões. Certo. Na pior das hipóteses, se o paciente estiver vivo, ele vai reclamar. Sim, e aí como é que é a questão das compressões? Qual é que tem um ritmo para fazer, tem uma... Perfeito. As compressões, se você tiver com alguém ajudando, elas devem ser 30 respirações para 2 ventilações. 30 compressões, desculpa, para 2 ventilações. Sendo que desde os anos 2000 a ventilação não é mais obrigada. Se você não se sentir confortável, se for uma pessoa na rua que você não sabe quem é, a procedência, muitas vezes a pessoa não se sente confortável em ir e fazer respiração boca a boca nesse paciente. Você pode fazer só a compressão torácica, que é o que chamam de hands-on CPR. RCP apenas com as mãos. Você pode ficar só tendo compressão. Então, se são 2 pessoas, 30 compressões para cada 2 ventilações e a cada 2 minutos. Agora tenho que ver. A cada 2 minutos você troca. A cada 2 minutos você troca o compressor, né? Porque o cara pode cansar. Mesmo que ele esteja sentindo que está bem, né? Tem uns caras aí que acham que vão comprimir durante 10 minutos, mas já é provado que cai a performance. Né? Exatamente. É realmente 1 ou 2 minutos. Não... 2 minutos. 2 minutos, a cada 2 minutos. E então 30 para 2, fazer 5 vezes. Se você estiver sozinho, você pode ficar só fazendo a compressão até a chegada do DEA ou a chegada do SAMU. Então, se você estiver sozinho, é comprimir. A compressão tem que ser na média de 100 a 110 compressões por minuto. Existem até algumas músicas que ela tem esse ritmo já para a pessoa saber. Aquela música do filme Tubarão. Tan, 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 tan. É mais ou menos nisso aí. Exatamente. Algumas pessoas pensam nela. Ela vem a calhar no momento. Exatamente. Né, para você fazer nessa frequência. Tem uma compressão torácica que o tórax tem que afundar pelo menos 10 centímetros e você tem que permitir com que o tórax volte. Então você afunda 10 centímetros pelo menos e permitir com que o tórax volte. Para fazer esse movimento que é o coração entre o externo e a coluna, ele vai ter esse movimento realmente para poder ter ejeção e ter circulação ali. Gênios, como foi o desenvolvimento histórico dessas técnicas de ressuscitação? O que é que você destaca assim, de pontos importantes no desenvolvimento dessas técnicas ao longo da história? Perfeito. Existem alguns marcos, que foram alguns marcos muito importantes. Assim. A descrição, quando você teve na literatura médica, em 1956, um anestesiologista chamado de Viena, mas ele morava em Baltimore, nos Estados Unidos, que é o Peter Saffer. Ele descreveu ele sistematizou a respiração boca a boca, em 56. Ele sistematizou a respiração boca a boca, sendo que já tem relatos de respiração boca a boca feita desde o século XVI, século XVII. Mas ele sistematizou de forma, como ele era anestesiologista, de forma médica, 56. Em 1958, um engenheiro chamado... Engenheiro, ele não era médico, era chamado de doutor, que é Ken Hover, né? O Ken Hover, ele era engenheiro eletricista. E é interessante essa história do Ken Hover, porque ele, no início do século XX, ali nos Estados Unidos, tinha muita questão da eletricidade. Todo mundo era fascinado com a eletricidade, porque tinha uma briga entre Tesla e Edison, que eles estavam vendo quem iria eletrificar os Estados Unidos e ver qual era a corrente, se era corrente contínua ou corrente alternada, que ia eletrificar as casas nos Estados Unidos. Então tinha muita isso as pessoas. E Ken Hover começou a estudar, olha que interessante, o fato de pessoas que eram eletrocutadas tinham parada cardíaca. As pessoas morriam. Qual era o mecanismo? O coração parava com um choque elétrico. Então ele pensou, se um choque elétrico é capaz de fazer com que o coração pare,
será que se a gente der um choque no coração parado, será que ele pode voltar a bater? E essa foi a linha de pesquisa dele, ele engenheiro eletricista, mais elementar. o mais elementar. Desligou assim, talvez ligue assim. Exatamente, e funcionou, em 1950, ele conseguiu fazer, ele é o pai do desfibrilador, foi o primeiro desfibrilador, já com ação, e o primeiro choque que foi dado foi em peito aberto, uma criança, se eu não me engano, usando o desfibrilador de Kenhover, conseguiu aplicar a carga elétrica direto no coração e o coração voltou a bater. Nisso já tinha sido feito numa década antes em cachorros e já tinha funcionado. Então, falando aqui de alguns marcos, né? Como, repito, 56, o Peter Saffer com a respiração boca a boca, Kenhover em 58 com o desfibrilador, e em 1960, o Peter Saffer, novamente, que é esse da respiração boca a boca, ele fez a questão de fazer compressão torácica junto com a ventilação boca a boca, e ele criou o que a gente chama, ele fez um livro chamado nisso, que é o ABC da ressuscitação, que esse é o livro-texto que deu origem ao ACLS, que veio sofrendo algumas modernas, exatamente. Agora você falou de animais, né? É interessante, né? Muito do que a gente tem hoje em ciência, em biociência, né? A gente usou modelos animais, né? Coisas que hoje a gente olha assim, que eram feitas no passado, que parecem até crueldade, mas muito da história da ressuscitação está ligado a animais. E voltando um pouquinho mais, bem nos primórdios mesmo, né? As primeiras tentativas de ressuscitar um indivíduo morto, né? Tem coisas bem interessantes. E a gente pode voltar até para o comportamento animal, para fazer um link com o comportamento humano, né? Tem pessoas que trabalham com essa interface do animal para o humano, do primata para o humano, para entender o nosso comportamento, né? Mas tem várias pesquisas na área, inclusive com morte de elefantes. Tem com vários mamíferos, na verdade, né? Mas morte de elefantes, principalmente quando é uma matriarca, né? Que os elefantes é a matriarca que manda na manada, né? Que eles seguem ela, né? Tem casos descritos da morte da matriarca, depois chega uma segunda elefanta, né? E tenta levantar, ela ainda não está morta, tenta levantar, ela não consegue, depois ela morre de fato. Vem uma segunda, essa segunda ela começa a emitir sons altos e começa a mexer no cadáver, né, para tentar reanimar. E as primeiras tentativas no ser humano tem um pouco desse comportamento animal, já se usou para tentar trazer uma pessoa de volta, né? Se gritava, não é? Se batia nessa pessoa, dava tapas, tinha estímulos, porque assim, o leigo, se a gente for voltar na história, né, ele percebia muito a morte também pelo esfriamento do corpo, né? O calor corporal vai embora. Isso. Então já houve tentativa de aquecer, de colocar cinzas, não é, sobre o corpo do indivíduo, de soprar fumaça de tabaco, e soprar na boca, e soprar no ânus, inclusive. Isso tudo já foi usado, né? Sim, sim. E existem relatos. Muitos desses acontecimentos foram feitos no hemisfério norte em épocas frias com afogamento ou então questões de hipotermia. Muitas vezes a parada cardíaca era por hipotermia. E às vezes conseguia aquecer rápido esse paciente. Tem relatos de que alguns pacientes voltaram. Mas é uma questão assim, bem anedótica e num ambiente muito específico, onde a causa realmente foi a hipotermia. E uma chance disso acontecer de forma repetitiva é muito difícil. Mas anedoticamente já foi feito alguns casos onde a pessoa é aquecida e o mecanismo da causa da parada cardíaca sendo hipotermia, a pessoa voltar. E durante muito tempo também não se tinha ciência, né, de que batimentos cardíacos e ventilação são coisas separadas, embora interdependentes, né? Então houve um tempo em que se privilegiava muito a expansão do tórax, que também é uma forma do leigo perceber que o cara foi embora, que o cara morreu, né? Ele parou de... Inclusive a American Heart coloca que o leigo veja isso, né? Exatamente. E aí... Tem o médico lá, o Cláudio Galeno, o médico romano, né, que em 170 ali, depois de Cristo, ele fazia experimentos com animais, só que aí, querendo saber como é que coração e pulmão funcionavam, né? Só que aí, quando você abre o tórax, esse é um dos problemas de uma toracotomia, né? Se você não tiver com o pulmão insuflado com pressão positiva, ele colapsa, né? Você perde o mecanismo de pressão negativa, ele colapsa. E o Cláudio Galeno descrevia para fazer isso em porcos, porque a pleura era mais translucente, então você tirava só um pedaço da costela e tentava ver o que acontecia à medida que você fazia experimentos, né? Cláudio Galeno, inclusive, ele canulou traqueia de animais, né, para poder ventilar o pulmão. Depois o André Vessalio, já em 1500, também fez isso, de canular a traqueia. E se usava muito fole, né? Você deve ter visto isso. Foles de acender fogo, né? Se usava na narina. Sim. E a questão dos foles, também uma coisa interessante é que, em determinado momento,
Como a pressão, você não consegue controlar a pressão, aquilo às vezes causava pneumotórax, né? Em determinado momento aquilo foi banido. E quando se descobriu o oxigênio, em 1750, ali, dióxido de carbono, então começou-se a achar que o ar que você expira do pulmão já era impróprio, já não tinha oxigênio suficiente. E nessa época aí, isso caiu por terra, tanto o fole, por causa do pneumotórax, quanto você soprar por causa do medo de não ter oxigênio. E a gente entrou numa época de centenas de anos ali, onde, você falou do Schafer e tudo, onde existiam várias manobras para tentar expandir o tórax, as mais loucas possíveis, né? Você colocava o paciente no decúbito dorsal, ou seja, deitado de costas, deitado de frente, apertava de uma maneira, levantava os braços, várias tentativas. Colocava o tórax em cima de um barril e ficava rolando em cima de um barril, cada coisa realmente numa gangorra, né? Tudo para tentar movimentar o ar costal e fazer o ar voltar ali para ver se com aquilo o indivíduo voltava, né? Eles chamam até de respiração manual, né? Não é respiração boca a boca, manual. Você tentar fazer ali, ter variação intratorácica. Você falou da desfibrilação, né? Do choque, né? Que acho que isso mudou bastante, não é, Gênios? O prognóstico, assim, né? O fato de você aplicar eletricidade, conseguir desfibrilar, mudou bastante, né? Com certeza, porque uma coisa que é importante a gente ter, quando alguém sofre parada cardíaca, uma parada cardíaca assistida, geralmente o mecanismo de parada naquele momento, o coração ele não está parado, ele não tem contração efetiva, mas ele não está parado, ele tem uma atividade elétrica ali, geralmente fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, né, que a gente chama FVTV, que são ritmos chocáveis. Então o coração ele fica como se estivesse realmente assim, tremendo, ele não tem contração efetiva, mas ele não está parado. E o que vai trazer esse coração a ter uma contração efetiva novamente é você empregar uma carga elétrica nele. Por isso que o ACLF fala que após reconhecer uma parada, a primeira coisa é chamar ajuda. Porque se você está num local onde você não chama ajuda e não vai chegar o desfibrilador em você, não vai chegar o DEA em você, você ficar fazendo a compressão ali, você está mantendo oxigenação em cérebro, em órgãos novos, para evitar o dano cerebral, a morte cefálica. Mas você, muito raramente, muito pouco provavelmente, você vai fazer com que esse coração volte a contrair de forma efetiva. Existem algumas situações, por exemplo, que é onde entra a questão do soco pré-cordial. Quando é que é fazer o soco pré-cordial? Em algumas situações muito específicas. Você está numa ilha isolada, alguém tem uma parada cardíaca na sua frente, você não vai ter acesso a um DEA, você tenta fazer o soco pré-cordial, porque aquilo vai levar a criar uma corrente. O soco pré-cordial é o soco no peito, né? O soco no peito, exatamente. Você sabia que Emerson, quando estava na faculdade, ainda se indicava isso? Conta essa história. Em 1600 era assim, Emerson? Como é que era lá? Tem um livro aqui. Esse livro aqui, eu herdei de Emerson. Emerson é meu irmão. Eu herdei esse livro dele e aí eu estava vendo aqui. Mostra aí, Emerson, o que é aqui. Então, esse é um livro de clínica médica, né? Um atlas colorido de clínica médica. E aqui nesse atlas ele comenta várias manobras, né? Inclusive o soco pré-cordial, mostrando como é que faz, né? Então, tá aqui uma imagem aqui mostrando como é que se dá o soco, o local que se dá o soco no paciente, né? Então, isso não é do meu tempo, não. Eu não. Essa edição é de 1997, né? Quer dizer, ainda se recomendava, né, formalmente. Hoje não existe mais essa recomendação, porque a partir dos anos 90, o DEA e o desfibrilador, o serviço de emergência, como o SAMU 192 aqui no Brasil, se tornaram mais acessíveis. Então, assim, soco pré-cordial acaba entrando numa situação muito peculiar de uma parada cardíaca assistida, onde você vê e você sabe que você não vai ter acesso ao desfibrilador. Vamos lá, uma ilha isolada. Seria a única situação que uma tentativa heróica até. E eu fico imaginando, assim, se é uma parada presenciada por familiar, né? Não sei se isso já gerou problemas, né? Mas o paciente está parado e você vai lá, aplica um soco no pré-cordial. Deve ser difícil para o leigo. Deve ser difícil para alguém, para quem está de fora, entender aquilo. Exatamente. Mas o game changer, o que mudou o jogo realmente da reanimação e ressuscitação cardiopulmonar foi a introdução do desfibrilador e do DEA. Porque, como eu falei, é o tratamento definitivo. Por isso a importância, repito, de quando você presenciar uma parada, você chamar por ajuda, você começar a compressão torácica, mas essa compressão ali é para manter oxigenação, para manter circulação em cérebro, até chegar ao DEA, que vai ser o tratamento definitivo.
O DEA é o Agora, você falou desfibrilador. na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, né? Você pode falar assim, mais ou menos quais são as formas de um coração parar? Basicamente, de forma didática, a gente divide em 4 formas de parada, que é a fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e a sistolia, que é quando realmente não há batimento. Que na cabeça do leigo, todo mundo parada cardíaca, você pensa que ele vai parar em assistolia, que é quando não tem contração do coração. Mas esse já é um ritmo terminal. Geralmente, na maior parte dos pacientes, mais de 95% dos pacientes, logo que ele para, na rua, se for presenciado, um mecanismo de parada é em fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Que tem um melhor prognóstico, ou seja, o paciente tem mais chance de sobreviver, Tem mais chance de ainda sobreviver. na fibrilação, na taquicardia, do que já exatamente. na sistolia. Na sistolia, exatamente. Uhum. Exatamente. A sistolia já é um ritmo de final de evolução, digamos assim. Que a gente vê muito no paciente internado, que é um paciente intra-hospitalar, né? Tem até um professor meu, uma aula que ele falou que RCP intra-hospitalar, muitas vezes você não tem uma parada cardíaca, você tem um óbito. Muitas vezes você tem um óbito ali, já é um paciente que já está com droga vasoativa, já está com todo tipo de suporte e ele acaba evoluindo para a sistolia. Ô, Gênesis, e ainda nessa questão da história, como é que fica a história de a injeção intracardíaca de epinefrina, que é uma coisa que já se usou também, injeção intracardíaca de adrenalina? De né? adrenalina. Hoje em dia não é mais recomendado, não tem essa recomendação. Se você não tiver acesso venoso, você pode fazer, algumas drogas podem ser feitas até pelo tubo, mas a recomendação intracardíaca não é mais recomendado. E outra coisa interessante de história que eu acabei vendo também, né? Existem relatos escritos, né? De canulação, intubação no Império Chinês, né? Cerca de 200 ali antes de Cristo, os caras usavam umas madeiras ocas como junco, bambu, no paciente afogado e no paciente enforcado, né? Que eram formas... Enforcado era uma forma comum de se morrer na época, de se matar, né? E tem os descritos lá, tem os relatos, né? Dos caras usando esse material para entubar e soprar. Tem protocolos que você deve atender a vítima o mais rápido possível, que vai alternar entre um e outro soprando. Exatamente. E interessante porque isso é mais de 2.000 anos atrás, né? Muito antes da nossa literatura. Às vezes a gente está muito imerso na nossa literatura ocidental e acha que a gente surgiu com algo novo e às vezes não era. Então já tinha isso aí no Império Chinês há muito só tempo. que talvez não foi documentado e a história é mostrada por quem faz a história, né? E a gente aqui no Ocidente vê a história do ocidental, então muitas vezes é porque foi documentado aqui, mas isso já era feito lá na China ou no Oriente. Essa situação é interessante porque o foco no adulto é na compressão torácica, tanto é que tem o hands-on CPR, como eu falei, que você não precisa necessariamente fazer ventilação no paciente, respiração boca a boca. Mas existe uma situação específica que é do afogamento, onde o afogamento você tem a parada respiratória e depois você tem a parada cardíaca. Então, nesse momento aí, o mais importante é fazer a ventilação de resgate. Muitas vezes no afogado, a pessoa está sem respirar e ainda tem pulso. Então, nesse ponto aí, não é compressão torácica, é ventilação que vai fazer, chamado de ventilação de resgate. Gênesis, qual a chance de uma pessoa sobreviver a uma parada cardiorrespiratória? Perfeito. Os registros que tem da CLS é que 80% dos pacientes que têm parada cardiorrespiratória morrem. 80%. 20% só que voltam. Mas isso aí existe uma série de fatores que podem modificar isso. Principalmente o treinamento em comunidade, acesso ao DEA, tempo de reconhecimento e aplicação do choque adequado. Então, o que tem hoje na literatura é 80% de mortalidade para morte, para parada cardíaca presenciada. Obviamente que isso pode mudar com esses fatores que eu elenquei aqui, como treinamento de comunidade, maior acesso ao DEA. Inclusive, no nosso dia a dia, você me perguntou nos bastidores ali se eu já presenciei uma parada cardíaca no extra-hospitalar. Muito tempo fui plantonista, então dentro de hospital eu vejo sempre, sempre via. Mas no extra-hospitalar eu ainda não vivenciei. Mas muitas pessoas próximas a mim já vivenciaram paradas cardíacas no extra-hospitalar e a paciente voltou e foi bem sucedido. Existem alguns relatos aqui em Barreiras, por exemplo, de pessoa que estava correndo ali, uma pessoa conhecida, correndo na avenida, teve um mal súbito, uma parada cardíaca, uma enfermeira ia passando de moto, começou a fazer reanimação nele,
chamou o SAMU, ele foi desfibrilado e o paciente saiu muito bem e saiu sem sequelas. Pois é. Gênesis, eu também, fora do hospital, eu nunca presenciei uma parada cardíaca. O registro civil do IBGE, ele diz que no Brasil morrem por dia cerca de 3.800 a 4.000 pessoas, né? Você imagina um mês, então é muita gente morrendo, né? Aí não fica claro quem morre dentro do hospital e quem morre fora, mas é bastante morte, né? Emerson já presenciou alguma parada cardíaca fora do hospital? Fora do hospital, não. Não, estatisticamente a gente vai ter nosso momento aí que vai aparecer pra gente. E é bom que a gente esteja preparado, né? Gênios, e quais as consequências de uma pessoa que passou por uma PCR e que foi atendida e que sobreviveu? Existem vários estudos em relação a isso, documentados. Principalmente são 3 problemas distintos. Do ponto de vista cardíaco, quem teve uma parada cardíaca, independente da causa, ele tem uma chance maior de ter uma nova parada cardíaca. Muitas vezes esse paciente tem parada cardíaca porque tem doença arterial coronariana, porque tem cardiopatia congênita ou uma canulopatia. Então, quem teve uma parada uma vez tem um risco maior em relação à população geral de ter uma outra parada cardíaca. Do ponto de vista neurológico, a depender de quanto tempo essa pessoa ficou em parada cardíaca, pode ter dano cerebral, danos cerebrais menores ou até danos cerebrais maiores de paciente ficar sequelado, encefalopatia anóxica. E do ponto de vista psicológico, alguns pacientes podem ter síndrome do estresse pós-traumático por conta da história da reanimação cardiopulmonar, dessa história que conta que ele morreu e que a pessoa voltou, tem essa questão psicológica também que pode estar envolvida. Então, repassando aí, cardíacos, neurológicos e psicológicos. E tem a questão das fraturas também, né? Isso, a fratura é uma outra coisa que é relativamente comum, principalmente no idoso, durante a execução das compressões torácicas. É muito comum a gente ouvir, às vezes você ouve realmente o crack ali, das costelas ali. Geralmente é na articulação do externo com as costelas, aí ali tem e você ouve. E isso é uma outra coisa importante. Se você ouvir isso, pode acontecer, continue fazendo a compressão. Não pare por conta disso. Continue comprimindo. Tem alguma recomendação sobre a força que se imprime numa compressão? Porque a gente imagina que um socorrista mais leve, que pesa 50 quilos, ele teoricamente já vai imprimir uma força menor. E já um socorrista mais pesado, 90, 100 quilos, ele já de cara já imprime uma força maior naquele tórax, né? Qual é a recomendação para dosar essa força aí de compressão? Você tem que fazer com que o tórax, que ele afunde, o externo afunde pelo menos 10 centímetros, 10 a 15 centímetros. E fazer com que tenha o retorno, recoil, que você faz a compressão, volta. Faz a compressão, volta. Tem que dar esse período de retorno do tórax, mais 10 centímetros. No fim das contas, é bastante força, né? Quem já praticou, né? Você tem que forçar mesmo o tórax, é uma estrutura rígida, né? Você tem que... Sim. Inclusive, os bonecos que são usados para dar esse treinamento, ele tem um sistema de mola, assim, que quando você chega na força ideal, ao fundo dos 10, ele faz um clique, clac, que é para você saber que você está empregando a força correta. E quando a gente faz curso de BLS, de atenção, suporte básico da vida, a gente vê que muita gente não sabe como comprimir, não sabe, ou comprime de mais ou comprime de menos. Geralmente comprime de menos, que é a efetividade da compressão torácica, que é o que é bem batido em relação à qualidade da compressão. Você tem que manter compressões torácicas de qualidade. E a qualidade entra na frequência em torno de 100 a 120 por minuto e afundar 10% o tórax, permitir com que o tórax volte e interromper o mínimo possível o número de vezes que você vai parar para checar o paciente ou para chamar. Tem que manter continuamente. Daí que vai entrar, a gente vai falar provavelmente, né, dos dispositivos automáticos para compressão torácica. Mas já que você falou nisso, a gente já podia puxar aí. Minha experiência, assim, eu participei de ressuscitações, várias dentro de hospital e algumas fora de hospital, que aí a coisa é punk mesmo. Certa época eu trabalhando em Salvador, numa empresa de internação domiciliar, a gente ficava na base, saía na ambulância para atender os pacientes. Fomos levar um paciente de casa para um serviço, né, um hospital. E o paciente parou no estacionamento do hospital, dentro de uma ambulância. Uma ambulância apertadinha, pequena, você imagina você ter que fazer os procedimentos ali, né? Eu lembro que foi mais de 1 hora, né, de procedimento de ressuscitação. A equipe era o motorista, eu e mais um técnico de enfermagem, uma equipe pequena para gerar isso tudo, né? E assim, é extenuante você ficar ressuscitando o paciente por 1 hora e num lugar fechado, quente, né?
Então, o paciente acabou indo a óbito, mas já que você falou nisso, né, tem alguma coisa hoje para essas ressuscitações muito prolongadas, porque você pode ter uma equipe diminuta, e às vezes a equipe não é diminuta, mas aquilo cansa mesmo, né? Você às vezes está no plantão, você precisa estar bem, tem uma parada no começo do plantão, você precisa estar bem o resto das 12 horas, bem fisicamente, né? E tem algum dispositivo já para fazer esse trabalho? Tem. Atualmente existem no mercado americano, no Brasil já vi alguns relatos no Rio Grande do Sul, que foi contratado, o Lucas, que é o nome do aparelho, e o AutoPulse, que são aparelhos automáticos de compressão torácica. O interessante é que esses aparelhos, em estudos de coorte que a gente observou, quando comparado a compressões feitas por pessoas bem treinadas, eles não mostraram alteração de mortalidade nem de desfecho neurológico. Então, assim, ele faz o trabalho bem feito. Ele faz o trabalho bem feito. Mas se o ser humano faz bem feito também, ele não é superior ao ser humano. Uhum. Então, ele acaba sendo indicado em algumas situações bem específicas. Principalmente onde vai ter transporte prolongado, né? Que a equipe vai ficar 2, 3 horas, 1 hora, não sei, vamos lá. E locais de difícil acesso. Vamos imaginar que alguém passou mal no alto da montanha, esquiador, alguma coisa, e para você descer essa pessoa da montanha, não dá para descer reanimando. Você colocaria esse dispositivo e desceria com ele na maca. Ele fica acoplado ao tórax do paciente. Exatamente. Você coloca, ele é como se você virar o corpo de cabeça para baixo na maca, ele continua lá. Exatamente. Você, como um bate-estaca, e prende aqui no tórax, nessa região, e ele fica fazendo as compressões de forma ininterrupta. Uhum. Deve ser caro, hein? $7.500. $7.500. Dólar a 6,30, vamos fazer os cálculos aí, mais de 50 mil reais. Né? E isso sem impostos, ainda tem impostos. Então, por isso que a gente não vê tanto aqui. Mas realmente, eu acho que vale a pena ter para algumas situações específicas, mas ainda não substitui o ser humano bem treinado e que saiba realmente fazer. Mas e aí, Luciano, me conta aí, qual foi o desfecho daquele caso que você começou a contar? Ah, sim, aquele caso do começo. Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar um guia aqui, porque esse caso se desenrolou em publicações do JAMA, que é uma revista importante da medicina, né? E aí a situação foi a seguinte, aquele caso ocorreu no hospital em Chicago. Era um homem de 24 anos, um técnico de radiologia, né, que teve a parada. E o cara publicou esse caso, citando esse caso. Isso foi publicado no JAMA em junho de 1956. O caso ocorreu em 1954. Ele está citando isso aqui 2 anos depois. E aí, nesse caso aqui, ele está contando, na verdade, o principal caso é um caso dele. Mas ele cita esse outro caso que foi acompanhado por um outro médico. E ele cita o nome do médico aqui. Na introdução ele fala, teve um caso que o Dr. David Brown acompanhou, abriu o peito do paciente, massageou ali o coração por mais de 2 horas e o paciente saiu vivo. E isso aí gerou muita repercussão na época pelo seguinte, isso saiu para o meio leigo e as pessoas começaram a pensar, poxa, se o Dr. Brown lá abriu o peito do paciente e trouxe ele à vida, ressuscitou, né? As próprias famílias começaram a pressionar os médicos, né? Pô, tinha um óbito lá, a família já ficava olhando para o médico lá, e aí, não vai abrir o peito não? Não vai? Então gerou essa celeuma toda. E o cara que participou, o David Brown, isso foi publicado em junho de 56, a citação. O David Brown, em fevereiro de 57, ele veio responder, porque ele que estava na situação, ele não publicou, porque que o maluco foi publicar lá? É a treta dos nossos dias, só que a treta dos nossos dias acontece mais rápido, né? Você fala alguma coisa lá, o cara vai lá no Twitter, vai lá no X, né? Vai lá no Facebook, fala alguma coisa. Aqui levou alguns meses, porque a treta se desenrolava no artigo científico, mas aí a realidade é o seguinte, o cara realmente era um técnico de radiologista, ele teve essa parada. O detalhe é que o médico, o David Brown, abriu o peito do paciente, não foi com bisturi, foi com canivete que ele tinha lá, né? E um canivete de bolso. E ele fala aqui no artigo, né? Ele fala, seu filho da puta, porque você citou meu nome e tal. Ele não fala assim, né? Porque não dá pra botar isso no artigo, mas ele pensou isso com certeza. Mas ele escreve aqui, olha, eu vim escrever esse artigo porque eu fui citado lá, o cara não sabia o que aconteceu, gerou problema porque as pessoas têm cobrado dos médicos, e ele descreve tudo, foram 2 horas e 15 de ressuscitação, o paciente saiu vivo, mas aconteceu muita coisa, e ele fala, olha, esse caso não pode ser usado como modelo, né? Esse caso teve uma série de circunstâncias, o paciente era jovem e tal, e ele escapou por causa disso. Então, a treta foi essa, né? Uma treta histórica que se desenrolou num artigo científico, numa revista científica, que hoje costuma ser mais rápido, né? Mas o paciente saiu, sobreviveu e voltou a trabalhar, inclusive, depois de 2 horas.
Até uma dúvida aí, Gênios, tem quem diga aí na literatura que talvez a compressão, a massagem torácica com o peito aberto, né, como já foi feita, né, você abre, pega o coração e vai apertando ele lá, que talvez ela fosse mais efetiva do que a compressão torácica. Você acha que... Eu acho que isso nunca foi provado, né, mas você acha que é possível que seja mais efetivo? Assim, o que acontece? Interessante que esse texto aí que você fala, ele é de 57. Quando a gente estava falando na história da reanimação cardiopulmonar, da ressuscitação cardiopulmonar, a gente viu que a forma como foi feito, que foi para compressão e respiração, foi na década de 1960. Então, foi depois disso. E existia realmente, sendo que a compressão torácica de peito fechado, ela já é descrita há muito tempo, 200, 300 anos antes, mas foi sistematizada na década de 60. E em situações muito específicas, com uma pessoa treinada dentro de um ambiente hospitalar, pode acontecer a pessoa vir e fazer e anedoticamente dar certo. Mas de uma forma geral, isso para a população como um todo, você imagina alguém parar na rua e alguém que está passando ali com canivete tentar abrir e ficar massageando. Uhum. Então, assim, para a grande maioria dos pacientes, aqui chuto para você que 99,9% a compressão torácica fechada vai ser melhor do que alguém se aventurar a tentar abrir um tórax no meio da rua e ficar lá massageando. Até outras situações que a gente tem hoje em dia, como doenças, HIV, AIDS, você sabe muito, doença transmissível, você com a mão na rua mesmo que você tivesse um canivete ali e soubesse abrisse você com a mão direto no tórax do paciente, provavelmente o desfecho não seria bom. Acho que entra muito naquela questão anedótica de um caso específico onde na situação ideal ocorreu. Que é como Mas ainda tem indicação hoje de você abrir um peito para... Desconheço, não, realmente eu desconheço. Acho que na cirurgia cardíaca, quando já está aberto, né? Cirurgia cardíaca, como já está aberto. Ou cirurgia torácica, né? Algumas vezes acontece. Mas ele fica ali massageando, eu já vi isso acontecer na cirurgia cardíaca, e pega, e a desfibrilador é direto no coração, mas desfibrila o paciente. Então, realmente, como o peito já está aberto, obviamente você não tem como fazer compressão torácica no paciente que está com estentotomia com o peito aberto, você faz realmente a massagem cardíaca direto, massageando o coração. E pega, e o desfibrilador desfibrila direto, as pás vão direto em contato com eu lembro quando coração. Eu fiz a CLS, eu estava na residência 2004, 2005, por aí. Na minha turma de ACLS tinha um cirurgião cardíaco, uma situação bem interessante, inclusive, ele fez um depoimento lá. A ACLS, para quem não sabe, né, é um treinamento padronizado para você aprender a fazer essas estratégias de ressuscitação cardiopulmonar. Né? Para mim, em termos de ensino, foi uma coisa revolucionária, porque até então a gente tinha um ensino muito voltado para a teoria e só quando você entrava no internato é que você entrava na prática. O ACLS é treinamento simulado, né? Exato. É fantástico, foi uma experiência assim fantástica. E aí no fim tem aquelas considerações finais, as pessoas falam, né? E esse cirurgião cardíaco, ele foi falar e ele estava emocionado. Isso em 2004, 2005, por aí, 2006, não lembro exatamente. Mas ele deu um depoimento, ele muito grato pelo que tinha passado ali, dizendo que até aquele momento, sempre que ele presenciava uma parada cardíaca, isso, né, em 2004, ele ia lá, abria e fazia massagem cardíaca de peito aberto, né? Veja só. Imagina. É como ele aprendeu, né? É aquela história, quem só sabe usar um martelo, né? Todo problema é prego, né? Por quê? O que eu quero falar com isso? O que ele sabia fazer era abrir tórax e geralmente ele teve acesso, a maioria dos pacientes dele, talvez com o tórax aberto, né? Então era a forma como ele sabia fazer. Mas não necessariamente eu acho que seja melhor, e a minha risco é dizer que na grande maioria dos casos, a compressão torácica de peito fechado, ela vai ter uma série de vantagens até em relação à eficácia, à ampla... Todo mundo consegue fazer, né? Todo mundo consegue fazer. Abrir um tórax não é fácil. Eugênios, qual foi a parada mais longa da história? Tem relato disso? E isso é um tema interessante também, quando eu estava estudando para... Eu já tinha visto falar, mas eu fui rever o caso de uma médica, Anna Bargenholm. É uma sueca, que ela em 1999 estava esquiando na Noruega, ela caiu dentro do lago, e os amigos não conseguiram pegar, ela ficou embaixo daquela lâmina de gelo, e ela teve uma parada cardíaca, ela ficou parada lá, em torno de 80 a 120 minutos, até que chegou a ajuda, o suporte, e levaram ela para um hospital, ela foi colocada em ECMO, a temperatura corporal dela era de 13 graus, estava em 13 graus, então hipotermia realmente severa, e eles
apesar de tanto tempo de parada, alguns falam que foi mais de 3 horas, alguns dizem que chegou a ser a 9 horas, a gente não sabe ao certo depois que ela chegou dentro do hospital, porque ela foi colocada em ECMO, circulação extracorpórea com membrana, e ela saiu sem... Hoje ela não tem nenhuma sequela hoje em dia. Mas muito disso por algumas especificidades do quadro, que o mecanismo foi hipotermia, então ela teve uma criogenia, digamos assim, ela conseguiu ficar parada tanto tempo, mas o corpo dela não teve deterioração por conta das baixas temperaturas que ela estava submetida. Então, eles relatam pode ter chegado até 9 horas. E hoje ela é viva, inclusive, você botar no Google, aí você vê, no YouTube tem ela falando normalmente. Agora, de uma maneira geral, então, é um caso de exceção, né? Mas quanto mais tempo de parada, pior o prognóstico, exatamente. Né? Menor a chance. Menor a chance. Os dados são os seguintes, se você não fizer nada, alguém parou na sua frente, para cada minuto que você perde, aumenta 10% a mortalidade. Então, depois de 10 minutos, se nada for feito, se você não estiver fazendo compressão torácica, não desfibrilar o paciente, depois de 10 minutos, a chance de alguém voltar praticamente... A mortalidade é de 100%, né? É 10% a cada minuto, depois de 10 minutos, 100% de mortalidade. E isso, repito, se nada estiver sendo feito. A gente tem alguns casos, até aqui eu presenciei aquele caso que eu te falei nos bastidores, de paciente que foi reanimado, compressão torácica, foi feita compressão torácica por 40 minutos, 60 minutos, chegou ao desfibrilador, foi desfibrilado e o paciente está bem hoje. Eu conheço o paciente, morava no meu prédio e está bem, depois de 60 minutos de parada com compressão torácica. E, mais uma vez, por isso que é importante a educação continuada, e por isso que é importante você reconhecer, você chamar ajuda e você começar a compressão. Porque se nada tivesse sido feito, esse jovem que ele tem a minha idade, hoje ele estaria morto, depois de 10 minutos. Agora, a dúvida que eu sempre tive, né, nessas paradas, pensando nisso, que quanto mais tempo você demora, menor a chance, né? E a chance de um paciente que tem uma parada cardíaca sobreviver já é pequena, de qualquer forma, né? A parada intra-hospitalar, em algumas situações, a chance é menor ainda, o paciente idoso, com comorbidades, né, com doenças sérias. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Acho que todo mundo que trabalha com isso, às vezes está na ressuscitação do paciente, às vezes a ressuscitação é prolongada, aquilo cansa fisicamente e emocionalmente a equipe, e você precisa estar bem para seguir o plantão, para atender outros casos. Eu sempre tive essa dúvida, né? Quando é que a gente para? Quando é que a gente para de tentar, né? Tem alguma definição em relação a isso, gente? Não tem definição em relação a tempo. Quanto tempo? Não tem essa definição. No extra-hospitalar, aí você vai dividir entre extra-hospitalar e intra-hospitalar, né? Fora e dentro do hospital. Fora do hospital, você vai parar se o paciente voltou à circulação espontânea. Então, se ele voltou, você não vai continuar. Até a chegada do SAMU, do Serviço de Emergência. Então, você leigo que está aí vendo isso, você que está na rua, estava fazendo o BLS... O SAMU chegou, depois você pediu ajuda, o SAMU chegou, você vai parar. Outra coisa é quando tem exaustão. Você está exausto, você já não consegue mais continuar, porque realmente cansa. Só quem faz RCP sabe o quanto é cansativo. É uma outra situação, no extra-hospitalar. E repare que o tempo todo eu não falo em tempo. Eu não falo, deu 30 minutos, deu 40 minutos. Inclusive, isso é uma máxima que tive para mim, depois desse caso desse rapaz do meu prédio, que 2 médicas lá reanimaram, assistiram ele voltou, e hoje eu conheço ele não tem nenhuma sequela neurológica. Eu tenho isso para mim. Enquanto eu tiver força para estar contraindo, se for uma parada cardíaca presenciada, eu não vou desistir enquanto eu tiver energia para fazer. Eu sempre falo isso em minha casa, já falei para minhas irmãs, todo mundo, eu falo isso. Se você presenciou, continue fazendo até chegar ao SAMU. Principalmente se for jovem, né? Que exatamente. A chance de voltar é muito maior. Eu lembro de uma parada cardíaca que nós tivemos no hospital, que 2 residentes acompanharam essa parada cardíaca. O paciente estava em pé no posto de enfermagem, e ele caiu, foi ao chão, e elas fizeram a ressuscitação no chão mesmo, 1 hora de ressuscitação. Quando eu cheguei, elas tinham terminado a ressuscitação, o paciente estava entubado, voltou, né, e estava sendo encaminhado para a UTI. O interessante desse caso é que esse paciente, no fim da ressuscitação, depois de 1 hora, ressuscitando no chão duro ali, entubou e tudo, ele tinha as pupilas midriáticas e sem fotorreação, né? Isso, para quem não sabe, é um indicativo de que houve lesão cerebral séria. Né? Então, a gente já encaminhou esse paciente para a UTI, ele tinha mais de 60 anos na época. Esse paciente foi para a UTI, a gente pensando, as condições de ressuscitação do paciente, o paciente vai sair seriamente sequelado, com sequela neurológica, se sair. Menos de 48 horas depois, o paciente estava fora do tubo, sem sequela neurológica nenhuma.
Então é um caso também que a gente vê o quanto vale a pena, né, se você tiver recursos ainda, manter. E esse paciente, inclusive, ele ficou voltando para se reinternar. Ele era um cardiopata, fez cirurgia cardíaca, ele voltou várias vezes ao hospital ao longo de a trajetória dele, a partir daí foi de uns 5 anos, e acabou morrendo por um mieloma múltiplo, uma condição que não tinha nada a ver com a condição cardíaca dele, né? Uma curiosidade, esse paciente foi feito droga nele, pegaram acesso, fizeram adrenalina. Sim. Uhum. Que é uma das questões que a gente tem isso, né, da pupila midriática. Mas se você faz adrenalina, isso é um fator confundidor. Porque a adrenalina dá midríase. Então, verdade. Então é um fator confundidor. Será que a midríase é por conta de dano neurológico ou é por conta da droga? O fato é que ele saiu sem sequela. Depois de 1 hora, um paciente já idoso, e acabou falecendo por outra causa. Gênios, pegando de novo o caso do jogador do São Caetano, o Serginho, né? Eu estou perguntando isso porque, de nós 3 aqui, quem tem a maior chance de ter uma parada cardíaca sou eu. Porque eu estou do lado de 2 maratonistas. Um deles um maratonista internacional, inclusive, né? Então eu acho que eu teria mais chance. Mas, pegando o caso do Serginho, que era um atleta de alta performance, né? E a gente vê isso, né, no dia a dia, no noticiário. A gente está vendo atletas de alta performance, pessoas que fazem atividade física com frequência, jovens, e que têm parada cardíaca. Nesses casos, quais são as causas que estão por baixo disso aí? Perfeito. Isso tem sido um tema recorrente, existe inclusive muita fake news também em torno disso, porque todo mundo associa a vacina do Covid, né? A gente vê muito isso, o leigo falando da forma da vacina. E isso já tem 3 anos que as pessoas se vacinaram e as pessoas até hoje continuam falando de vacina. Aumentou o número de parada cardíaca? Os registros mostram que não. Sempre foi. Acho que a gente está dando mais atenção e vendo mais agora, mas no tempo os registros mostram que vem acontecendo. E a parada cardíaca, o mecanismo da parada cardíaca vai depender da idade. De uma forma didática, assim, acima de 35 anos de idade, geralmente é doença arterial coronariana, acima dos 35 anos. Abaixo do 35, parada cardíaca em jovem, algumas situações, como o caso que eu contei nos bastidores, do paciente que foi diagnosticado com Brugada, aquele que eu falei. Então, que é uma arritmia. É uma canalopatia, ele tem uma alteração nas canalículas do coração, de miócito, mesmo de excitação de miócito, que causam arritmia. Síndrome de Brugada, QT longo e cardiopatias congênitas são outra causa também. Muitas pessoas não têm diagnóstico sabido de cardiopatia e tem uma CIE. Não tem uma miocardiopatia hipertrófica também? Miocardiopatia hipertrófica, que é uma condição genética, é a principal causa de morte em atletas. Esse caso do Serginho, particularmente, ele é muito emblemático, porque o Serginho tinha cardiomiopatia hipertrófica. Ele sabia que tinha miocardiopatia hipertrófica. Ele foi orientado pelo médico a descontinuar a atividade física. E isso eu conheço algumas pessoas que trabalharam diretamente com ele lá em São Paulo. E o que foi que aconteceu? Ele estava muito bem no São Caetano, na época. E o São Caetano estava bem e Serginho era uma parte importante do elenco. Ele assinou um termo de responsabilidade dizendo que ele ia jogar, que ele sabia dos riscos, que ele ia jogar e que no final daquele ano ele deixaria de praticar atividade física de forma competitiva. 2 jogos depois aconteceu a parada cardíaca dele. Interessante. Mas o diagnóstico é com ecocardiograma? O diagnóstico de triagem você faz a partir do eletrocardiograma. O eletro geralmente é alterado, não sempre, e ecocardiograma. Um eletro e ecocardiograma consegue ver miocardiopatia hipertrófica em mais de 90% das vezes, 95%. No último mês, eu fiz 2 diagnósticos de miocardiopatia hipertrófica, um inclusive num paciente com 56 anos de idade, assintomático. É aquele paciente que de um dia para a noite, do nada, ele pode ter uma parada cardíaca e você, do que era. E ele tinha miocardiopatia hipertrófica. Ele tem um eletro bem alterado, a gente pediu a ressonância cardíaca dele e veio com um grau muito alto de fibrose, inclusive provavelmente esse paciente vai para o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, que é um equipamento que ele, quando você tem uma arritmia, ele detecta aquela arritmia e dá um choque para o seu coração voltar ao ritmo normal. Mas, Gênesis, hoje que as pessoas buscam muito atividade física, né? O que você diria? Todo mundo que vai iniciar uma atividade física precisa passar no cardiologista? Depende da idade? Como é que funciona isso? Para atividade física a nível competitivo, todo mundo, independente da idade. Exame físico e eletro é importante para todo mundo. E se tiver alguma alteração no exame físico ou no eletro, aí você aprofunda com o ecocardiograma. Acima de 40 anos de idade, mesmo atividade
física que não seja competitiva, a indicação é que você tenha a avaliação cardiológica antes. Então, de uma forma geral, se for competitivo, todo mundo precisa, e acima dos 40 anos de idade também precisa, mesmo que não seja atividade física a nível competitivo, seja na academia ou uma corrida que você vai fazer. Gênios, o pessoal que é atleta, que pratica atividade física, o que falar dos energéticos, do pré-treino? Pode dar algum risco adicional de uma parada? O que é que você me diz disso? Para pessoas que têm uma predisposição cardíaca, ele pode ser um fator de gatilho. Pode ser. Os energéticos que a gente conhece, por exemplo, tem muita taurina, muita cafeína em níveis suprafisiológicos. Em pessoas predisponentes, ela pode sim ser gatilho para arritmias. Mas isso não é para a população em geral, não é para todo mundo. Que acaba entrando naquela coisa, não tome o energético ou não tome o pré-treino. Mas em pessoas suscetíveis e que têm predisposição, e a gente às vezes não sabe quem que tem a predisposição. Então ela pode causar, com certeza. Ok, então acho que estamos chegando ao fim aí, né? Eu queria agradecer muito aqui a Gênios por todo o esclarecimento que trouxe pra gente aqui. Acho que foi bem proveitoso, né? Lembrando que esse é o Memória Podcast, né? Esse é o nosso episódio piloto. Aqui ao meu lado, me ajudando, o Emerson Reale, médico radiologista. Gênios, e faça suas considerações finais, fala onde é que o povo te encontra, onde é que você trabalha, rede social. Perfeito. Então, meu nome é Gênios Costa, então é difícil ter outra pessoa com esse nome. Se você digitar lá no Instagram, é fechado o meu Instagram, mas estão da minha clínica, que é Clínica Encore Barreiras. Eu sou médico cardiologista também no HO, trabalho na Encore, faço ecocardiograma adulto, ecocardiograma fetal e também consultas de cardiologia geral à disposição. Beleza, pessoal, obrigado. Esse foi o Memória Podcast, até a próxima.